Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador, o Redentor, o nosso elo de ligação com Deus, aquele que veio religar o homem caído ao Deus Criador de todas as coisas. Domingo 14 de junho de 2020, tempo de aprendizado, tempo de espera, tempo de observação e tempo de maturação das coisas que temos aprendido. A palavra do Senhor nos ensina a sermos prudentes, nos ensina a termos a nossa esperança, a nossa fé depositada no Deus que faz todas as coisas, e é do jeito dele, é da forma dele que ele decide fazer, e que nós devemos, assim, pautar as nossas vidas. Entender que tudo que vem de Deus para nós é bom para o nosso crescimento, para o entendimento, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Nós que nesta forma digital temos nos reunidos, estamos aguardando, estamos esperando no Senhor um tempo para matarmos a saudade, para podermos estar juntos. Enquanto isso não ocorre, enquanto essa possibilidade não nos chega, nós continuamos caminhando, continuamos firmes na palavra do Senhor, que tem para nós ensinamento todo dia. E para esta manhã, nossa meditação está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Esse que é um texto tantas vezes pregado, muitas vezes estudado, já se escreveu muito sobre isso, já se falou muito sobre isto, mas como a palavra de Deus mesmo nos diz, ela é nova, se renova a cada manhã. E a cada vez que nos aproximamos com o coração sincero, com apego aos ensinamentos, tem coisa nova, tem assunto novo. E para esta manhã, então, nós trataremos sobre esse texto, mesmo que de forma ainda não muito aprofundada, mas falaremos sobre Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Pegue aí a sua Bíblia, para que após a oração nós então façamos a leitura do texto. Acredito que já temos um bom número, então podemos iniciar. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te rendemos por esta manhã que o Senhor nos dá, por esse tempo de aproximação com a Tua Palavra. Como já temos dito, esse tempo de maturação, esse tempo de espera no compasso que o Senhor mesmo reservou para nós. Que a Tua igreja se encontra recolhida em sua casa, separada da comunhão dos irmãos, mas não separada de Ti. Que o nosso elo, que é o amor de Jesus Cristo, Teu Filho, flua nos nossos corações, de forma que estejamos sempre ligados uns ao outro, em oração, em meditação, podendo, Senhor, deixar sob os Teus cuidados as nossas vidas, a certeza de que o Senhor cuida de nós. Dá, Senhor, que nesta manhã haja entendimento. Dá, Senhor, que nesta manhã nós cresçamos com aquilo que o Senhor reservou para nós. E que, de posse da Tua Palavra, com o entendimento da mesma, possamos viver dias melhores. Que a Tua Palavra, Senhor, alcance os corações, que as casas sejam inundadas pela Tua presença sempre, ó Espírito Santo, e que, Deus, nós, os Teus filhos, resistindo esse tempo, passando por este momento,
cresçamos na graça, no conhecimento e no amor, certo? Que o Senhor fará isto por misericórdia, nos ajudando a entender e a aprender, para que este crescimento também seja percebido no nosso entorno, na nossa família, nos nossos amigos, na nossa comunidade de fé. Nós oramos assim em Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Esse texto muito conhecido, que também está replicado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 2 a 4. Esta que é a oração do Senhor. Este que é o texto que o Senhor reserva para, conversando com os seus discípulos, lhes dar ensinamento. Então diz o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Palavras do Senhor. Queridos, esse tempo que Jesus está começando a ensinar aos seus discípulos é chamado no texto de aquele que nós chamamos de o Sermão do Monte. É Jesus falando aos seus discípulos nesse espaço de tempo, ensinamentos profundos. E estudiosos já disseram que aquele crente, aquele irmão chamado por Deus, abriu seu coração e caminha a fé, caminha o caminho da fé, praticando esses ensinamentos de Mateus até o capítulo 7, já estará fazendo uma boa, mas muito boa caminhada de fé. É aqui que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. É nesse período que Jesus nos mostra como ser obediente. É nesse período que Jesus nos mostra como ser resistente quando ele, tentado por Satanás, mostra-nos o ensinamento da sustentação da nossa fé, que a nossa fé não está pautada, não está baseada no nosso próprio conhecimento, no nosso próprio entendimento, mas sim naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus tem nos falado. E exatamente neste particular de ensinar a orar, Jesus vem no capítulo 6, no texto anterior, falando para os discípulos como se deve orar. Por quê? Porque já havia uma prática de oração judaica. E o texto anterior, permita-me ler, diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que te vê em secreto. Que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, em suma, que a nossa oração precisa ter um objetivo, uma direção, não para que os homens vejam, não para que com um semblante caído homens possam perceber ou
na altivez da voz, homens possam perceber, mas quem precisa de fato, de verdade, saber da nossa oração e conhecer a nossa oração e saber o que vai no nosso coração é o nosso Pai, porque Ele já assim o sabe. Ele precisa ver em nós esse reconhecimento. Na perícope posterior, ou seja, no texto posterior, Jesus salta da oração para o jejum, que também era uma prática dos judeus. E ele diz: quando jejuardes, versículo 16, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porém, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Tudo a ver com o texto quando ele diz que devemos orar. A oração, o jejum, precisa ser direcionada ao nosso Pai. É Deus quem vê em secreto as nossas necessidades. Mas ele também, no texto escolhido, ensina como nós devemos orar, e o passo a passo desta oração é algo interessante. Dito isto, nesta breve introdução, e nós procuramos ser bem breve mesmo, Deus está atento a tudo que fizermos na sua direção. Quer orando ou jejuando, Deus está nos contemplando. Deus está nos observando. E quando vós orares? Quando vós orares, vocês vão passar a orar assim. E olha como o Senhor dá um sentido de coletividade interessante quando Ele nos ensina a oração. O judeu costumava orar se direcionando a Deus como seu Deus. Jesus diz que o Pai é nosso. Olha que interessante. O Pai é de todo aquele que, chamado por Ele mesmo, decide caminhar. Então, um particular muito interessante aqui. Só pode chamar Deus de Pai aquele que se submete aos seus ensinamentos, mais diretamente à sua vontade. O Pai é nosso, mas não é Pai de qualquer um. Ele é Pai daqueles que são atenciosos ao seu chamar, aqueles que têm o coração aberto para o entendimento de que é necessário ser servo. Então, Pai nosso que estás no céu. E aí, então, em seguida, ele fala de que forma nós devemos nos chegar a este Pai. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser intencionalmente para que os homens vejam, para que as pessoas do entorno reconheçam isto. É preciso chegar diante de Deus reconhecendo quem Ele é. Santificado seja o teu nome. E às vezes é interessante nós pensarmos na nossa liturgia, da forma que ela está posta para nós, e como nós temos aprendido na escola bíblica dominical, como os nossos professores têm várias vezes passado por isso. Professor de liturgia, o responsável por trazer o conhecimento da igreja, ao conhecimento da igreja, do povo de Deus, a forma correta, pode responder a pergunta de que como se deve fazer, como se deve se colocar na oração de adoração. O nome já diz, oração de adoração. E é nesta oração de adoração que nós colocamos de forma audível, primeiramente para Deus e depois para o povo que está conosco na sua casa, no tempo de adoração, quem é este Deus? Esse Deus é o Deus digno de ser adorado.
santificado seja o teu nome. E aí não há nenhuma dificuldade em reconhecer isto. Porque se formos dirigir palavras de adoração a Deus e fizermos um exercício racional e tranquilo das nossas ideias, teríamos muito que falar desse Deus em forma de adoração, de falar para este Deus que nós o adoramos. Por isto, o Pai é nosso, mas para chegarmos diante dele, temos que dizer que ele é santificado, ele é adorado, ele é exaltado no nosso meio, ele é louvado no nosso meio. E louvado por quê? Porque ele é Deus criador, porque ele é Deus sustentador, porque ele é Deus faz a promessa e cumpre a promessa, porque ele é o Deus cuidador que zela por nós, não deixando que nada que é necessário a nós falte. Pastor, eu sempre tomo por base o cuidado de Deus naquilo que a natureza traz para nós, e que a natureza traz para nós sendo ferramenta de Deus. Então, esse Deus que provê para nós o ar que respiramos, o alimento que temos, vem de um Deus provedor. Muito mais que isso, adoramos a Deus porque ele é o provedor da nossa salvação, cumpridor da sua promessa dando-nos Jesus Cristo, sustentador de todas as coisas, que desde o dia em que criou o universo, ele sustenta. E a Bíblia, muito mais do que toda e qualquer ciência, nos ensina que os astros ele conhece, as estrelas todas. Esse é o Deus soberano, conhecedor de todas as coisas. As estrelas ele as chama pelo nome, ele as chama pelo nome. Esse é o nosso Deus. Então, não há nenhum outro Deus, nenhum homem dado entre os homens que merece a dignificação, o melhor sentido da nossa adoração no que vai adiante dele, no que vai direcionado a ele. Esse é o nosso Deus, este é o nosso Deus. E aí Jesus Cristo continua ensinando aos seus discípulos: venha o teu reino, vir o reino do Senhor aqui na terra. É algo para nós hoje impossível de ver na sua completude, porque o reino dos céus, onde habita a perfeição, não pode ser reduzido a este mundo na sua totalidade da forma em que está. Mas quando o reino do Senhor vier na sua totalidade, todos nós seremos sarados. Nós, o seu povo, nós que somos justificados, seremos também glorificados. A terra será sarada, a terra será purificada. Aí sim, por completude, venha o teu reino. E aí Jesus Cristo então passa a ensinar sobre mais uma situação que dá para a igreja um sentido de totalidade. O pão é nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele nos dando este pão, o membro do corpo de Cristo, não pode, prestem bem atenção naquilo que estamos colocando, não há nenhuma possibilidade de que o membro do corpo de Cristo, ou seja, os membros da nossa comunidade de fé, uns tenham pão e outros não tenham. Porque Jesus é o pão que se divide espiritualmente. E uma conta que a matemática não fecha, porque Jesus dividido não diminui. Jesus dividido entre os irmãos em amor, ele multiplica. Se o pão espiritual dividido multiplica, também precisa pensar aqui no detalhe onde Jesus está ensinando, tanto da forma espiritual como do material. Não cabe que nós tenhamos a nossa fome saciada, tenhamos o sentimento de saciedade e que o nosso corpo alimentado não precise mais de pão. E o nosso irmão, membro do corpo de Cristo, passe necessidade, porque o pão é nosso, ele precisa ser dividido de forma
que ninguém fique para trás. Então, muito mais do que um abraço que tem a sua importância, muito mais do que a nossa oração, que é infinitamente mais do que o pão material. O pão material também, aqui entendemos isto, precisa ser dividido. O coração do homem necessitava todos ter esta direção. Mas que tristeza é reconhecermos que o coração do homem natural sem Deus não consegue ver isto. O homem que, sem Deus, busca a supremacia, busca estar acima do seu semelhante, de forma a deixar o seu próximo humilhado. Nós não temos esse direito. Se não o temos de forma material do pão, também não temos esse direito de forma psicológica, não podemos fazer nenhuma opressão sobre o nosso próximo. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou para a sua igreja, e ela precisa continuar aprendendo, ensinando e praticando, é o princípio da igualdade. Todos nós somos vistos pelo nosso Deus como homens caídos, distantes, servos que carecem da glória de Deus. E no versículo 12, então, ele faz uma sentença pesadíssima, principalmente para o homem que tem luz de Deus sobre o seu coração. Jesus vai tratar da questão do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É necessário fazer um exercício, um exame, um autoexame aqui, muito bem definido. Qual é o seu estilo de vida? Como você tem conduzido os seus dias? Como você tem olhado para o outro? Como você deseja ser perdoado por Deus? Seu coração está em paz? Seu coração reconhece isto? É um ponto. Não, eu estou em paz, reconheço isto, tenho a minha caminhada de fé firme, não preciso me preocupar quanto a isto. Glorificamos a Deus por este, se este for o seu coração. Para com Deus, tranquilo, perfeito. Até porque, como nós já dissemos no começo do texto, se Ele é exaltado, glorificado, louvado por nós, é porque nós reconhecemos isto. Então, para com Deus, seu coração está em paz. Mas há uma necessidade também de andarmos em paz entre os nossos irmãos. Porque, pegando um outro ensinamento do Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina dizendo assim, ó, se nós não conseguimos amar, não conseguirmos viver, não conseguirmos relacionarmos com os irmãos a qual nós vemos, como, pois, diremos que queremos manter contato, queremos manter vínculo com o Deus e dizer que o amamos, um Deus que nós não vemos? Muito profunda essa reflexão. Há uma necessidade imperiosa, primordial para com isto. Nós precisamos aprender. E a palavra de Deus está aí, está diante de nós, para nós fazermos a reflexão. E nós não queremos aqui trazer juízo de valores, nós queremos sim trazer ensinamentos. Mas existe um campo, e isso deixa nosso coração em paz, porque se nós sondássemos o coração do ser humano, seria mais difícil ainda para nós, mas nós só queremos deixar em aberto a palavra de que nós não conhecemos, mas Deus conhece o coração. Deus vai aonde os nossos olhos não podem ir, os nossos ouvidos não podem alcançar. Deus conhece o ser na sua totalidade, e Ele nos ensina para nós termos coração perdoadores. Para orarmos desse jeito, falarmos sobre o Pai Nosso, o Pão Nosso,
para falarmos sobre o perdão que Ele nos dá e nos ensina a replicar aos nossos irmãos. Muito interessante porque antes de trazermos esse raciocínio, nós dizemos na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade. E interessante que é como seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o céu é o lugar para onde nós queremos ir e lá é o lugar de perfeição, quando nós formos purificados por Deus e glorificados por Ele, podermos acessar ao reino dos céus e estarmos todos juntos, vivendo eternamente nos princípios que nós já colocamos até aqui, no princípio da igualdade, quando nós dividimos, no princípio da humilhação, quando nós reconhecemos o senhorio e a majestade do nosso Deus. Prestem bem atenção. Nós precisamos ter o coração livre de pesos. Porque ele fecha este ciclo da oração no versículo 13 dizendo: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse exercício de aprender a orar com o Senhor Jesus Cristo e aprender a orar aqui vai muito mais além do texto que nós lemos, mas também da perícope anterior e da posterior, a qual nós usamos para estarmos prontos para saber orar e até mesmo praticar um outro momento de jejuar em oração ao nosso Deus. É preciso haver inteireza do nosso ser, completude. E nenhuma dessas tarefas que o Senhor nos deu, e nós tratamos até aqui, são tarefas fáceis. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus está dizendo então assim para nós, trocando em miúdos no nosso entendimento e aquilo que queremos colocar para esta manhã. Livres de cairmos em tentação pelo próprio Deus, que é o Deus sustentador, uma também de suas inúmeras qualidades. Ele é quem dá o suporte total para nós. Nós vamos viver, nós vamos estar livres do mal, porque Ele quem nos ajudará, se tivermos uma vida de prática, ao ponto de pontuarmos as coisas ensinadas até aqui por Jesus Cristo. Aí sim, poderemos pedir a Ele: livra-nos do mal. E qual é o mal que Jesus está tratando? Jesus está tratando do pecado. Porque a nossa vida, protegida por Deus, baseada em Deus, firmada em Deus, é uma vida que agrada a Deus. Então vamos lá? O Pai é nosso, o pão é nosso. Ele pode perdoar-nos as nossas ofensas. Na condicional, se nós tivermos interesse também de perdoar. Mas Ele é quem pode proteger-nos, ajudar-nos, sustentar-nos para não cairmos em tentação. E aí então, fazendo uma análise rápida na aplicação desse texto, até porque acredito que já passo de 20 minutos e não era nossa intenção nos alongarmos muito nesta manhã. 29 minutos, como passa rápido, né? Vamos aplicar essa palavra do Senhor no nosso coração, de forma bem leve. Nós, enquanto seres humanos, examinando a palavra do Senhor, nós só recebemos aquilo que está no nosso coração, que Deus colocou no nosso coração e o que o texto nos ensinou. Nossa experiência, nossa vivência, muitas das vezes contada, muitas das vezes falada nas mensagens, nos púlpitos, nas salas de aula,
podem ter o seu valor, mas o que nos basta mesmo, o interessante para nós mesmo, é a palavra do Senhor. Eu sei, o exercício de uma vida que adora o Senhor, que serve ao Senhor, porque se vivermos, não vivemos mais para nós, vivemos em função da adoração a Deus e no serviço ao nosso próximo, que é o espelho. Quando eu adoro a Deus e vivo a minha vida de forma a servir o meu irmão, a ser suporte para o meu irmão, como o tema da nossa uma das últimas reflexões que tivemos, nós poderíamos então dizer que temos uma resposta dada de forma certa, né? A nossa atenção, eu diria, a nossa intenção em servir a Deus traz para nós uma tranquilidade, porque estamos vivendo de forma como a palavra nos ensina, de forma a servir ao nosso próximo e estarmos prontos então para adorar a Deus, servir a Deus, reconhecer o seu senhorio. Esta é a intenção de Jesus. Jesus, 100% Deus, sabia do tempo em que ele ficaria com seus discípulos. Sabia que esses ensinamentos dados aos seus discípulos iriam fazer efeito na vida deles para sempre. Uns teriam longevidade de viver muito tempo, outros morreriam de forma muito rápida. Mas precisavam estar conforme os seus ensinamentos. E aí eu imagino o que era exercer os ensinamentos de Jesus. E nós vemos isto. No decorrer do tempo, no discorrer do crescimento da igreja, nós vamos ver que os discípulos de Jesus e todos os seus seguidores que aprenderam desta fonte, viveram isto. Não passaram de forma sem observar os ensinamentos do Senhor. Estevão, ao morrer, exerce o ensinamento do perdão, perdoando aqueles que o estavam apedrejando. A igreja do século I tinha esta visão do ensinamento de Jesus quando faziam a divisão dos seus bens. Eles aprenderam a dividir, eles aprenderam a perdoar, e isto ficou para nós. Está ensinado para nós, está posto para nós. O que cabe então a nós? Exercício daquilo que aprendemos. Prática diária daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não permita que outro Deus tenha o lugar no seu coração. Primazia do senhorio do nosso Deus no seu coração deve ser reconhecida. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Dê a ele toda a adoração. Que nenhum outro ser no céu, na terra e debaixo da terra encontre no seu coração o alvo da adoração que é do nosso Deus, porque Ele é o Pai nosso. Aprendendo a dividir aquilo que Ele nos deu, e aí nós tratamos da questão do pão, mas nós temos muito mais do que o pão para dividirmos de forma que ninguém fique necessitado. O pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. E o perdão que pode ser visto de forma coletiva, mas de forma aplicada muito mais substancial, muito mais firme, eu diria, quando aplicado de forma individual. Quando há uma dificuldade e em amor, no perdão, esta dificuldade é desfeita, essa dificuldade é tirada e nós podemos viver em paz. Que Deus nos abençoe. Que o Pai seja nosso.
que o pão seja nosso e que o perdão também flutue, viva no nosso meio, de forma que tenhamos melhores dias. Fiquem firmes. Meu coração está em paz e alegre naquilo que o Senhor tem para nós. E não sei se posso, mas como temos dito, da saudade que temos dos nossos irmãos de estarmos juntos. Fique firme, cabeça boa, espírito preparado, pronto para a guerra. Não desista, porque daqui a pouquinho a gente vai estar junto, se Deus assim nos permitir. Bom dia a todos, fiquem na paz. Eu não pedi para cantar o hino, deixa sempre me guarda. Desta vez eu vou ficar devendo para ela. Não, Marta pediu, pai. Chama as crianças então. Vamos cantar mais dois, eles chamam. De novo eu sou posto contra aquilo no meu calcanhar de Aquiles. Falar no canal direto é muito interessante. Foi tua mãe. Já terminei, já fiz a aplicação, já partia para a oração e veio esse pedido. Vamos cantar, né? O povo escutou. Realmente a letra da canção é muito interessante. Se você não procura examinar a voz dos cantores, a melodia, o ritmo, pense na letra da canção e veja se é diferente na sua vida. Vamos cantar. Ontem minha mãe fez aniversário. Ontem foi aniversário de minha sogra, 13 de junho, né? Deixa eu fazer aqui o meu merchan. Deus abençoe a vida da dona Ruth, que me deu o melhor presente de minha vida, né? Sua filha teve a coragem de dividir comigo a sua filha, e eu agradeço a Deus pela vida dela, pedindo a Deus que esses 92 anos sejam ainda alongados, né? Para que seja com saúde, paz, e ela com sempre desejo, como fez ontem, cantou, né? Vamos cantar, Rutilene, vamos cantar aqui para terminar, senão a gente não para hoje. Vai lá. Cristo sempre me guarda, seu amor não tem fim. Tão bondoso é Cristo, Ele cuida de mim. Cristo sempre me guarda, seu amor não tem fim. Quão bondoso é Cristo, Ele cuida de nós. Amém. Viu aí? Se esse vídeo chegar ao conhecimento do presbítero Gregório, que ele não dê a nota para minha voz, porque hoje foi assim, de surpresa mesmo. Mas que Deus nos ajude. Fiquem todos na paz. Oremos. Pai, como é bom reconhecer a Tua bondade para conosco. Exaltado, glorificado seja o Senhor para todos sempre. Dá, Senhor, que os meus irmãos, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, possam desfrutar do sentimento que vai no meu coração neste momento. Sentimento de paz, de alegria, sentimento de presença do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós sentimos o Teu cuidado para com cada um de nós, a Tua presença que inunda as nossas vidas através do Teu Espírito Santo, e que a nossa fé esteja baseada única e exclusivamente no Senhor. Permita, Senhor, que este tempo passe logo e estejamos juntos com a Tua igreja, na Tua casa, fazendo a Tua vontade, adorando o Teu nome, como é o desejo do nosso coração. O Senhor conhece cada coração. Que vivamos em paz, debaixo dos Teus ensinamentos, fazendo o Teu nome conhecido entre os nossos semelhantes, para que aqueles que o Senhor mesmo quiser sejam alcançados por Tua graça e venham Te adorar juntamente conosco. Certo que o Senhor está nos ouvindo. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e até logo mais às 20 horas, se Deus assim nos permitir.